Foi muito bacana. Na semana que vem tem mais 3. E no dia 11 à noite vai ter uma formação para professores, para eles aprenderem a trabalhar com vídeo estudantil e com algumas ferramentas de IA que facilitam também na parte de organização e de... enfim, trabalhar em diversas áreas, não só com o vídeo estudantil, mas também é uma ferramenta para facilitar o dia a dia do professor. Desde o planejamento de aulas até relatórios, enfim. Acho que vai ser bem bacana, porque é uma demanda forte dos professores. As inscrições estão abertas, se alguém quiser participar desses dias de aula. São 50 vagas que tem, vai ser lá na prefeitura dia 11. Começa às 6 horas da tarde, lá na prefeitura. Agora, nesse final de semana, o pessoal da Cosmos vai fazer uma chamadinha também, para que daí todo mundo pode se inscrever ainda e ocupar as vagas que estão em aberto, para fazer aula presencial. São 2 professores que vão dar essa aula, uma parte dela vai ser online, a primeira parte, que é com o professor Josias, que é da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e depois vem o professor Marlon, e ele vai dar uma parte mais presencial na aula lá também, mais troca e realmente como é que usa os aplicativos, enfim, uma coisa um pouco mais dinâmica do que só uma aula online, né? Então, estão todos convidados para participar lá. Que horas? E vai ser começa às 6 horas da tarde, são 3 horas de aula. Lá na Secretaria de Educação, no auditório da Secretaria de Educação, na Prefeitura. Por favor. E o projeto, então, como vocês já sabem, mas tem alguém olhando novo, ele é realizado pela Território Diverso e conta com a parceria do Colarte e do Tem Que Ver. Então, quer dar uma fala, Ed? Não, só dizer para vocês que esse cara aqui eu conheço há mais de 30 anos. Poxa vida. É bem bonzinho. Bem bonzinho. Ele tem alguma experiência. Estão em boas mãos. Álvaro? Não, aquela mesma coisa. Estamos gravando a aula também aqui, né? E mais adiante, então, quando a gente encerrar, no decorrer do final de semana, a gente vai colocar no site, a gente tem que ver. E quem quiser ver de novo a aula, pegar mais detalhes, só acessar o site ou o canal do YouTube. Hoje estamos com um problema técnico. Estamos sem internet na casa, mas enfim. Mas está roteando ali, dos nossos, resolvido, tá? A transmissão vai rolar normal e a gravação também, tudo certinho. Então, com vocês, Roberto Oliveira, vai dar aula de direção de ator e também de interpretação, algumas dicas aí bem preciosas. Aproveitem e abusem, que não é sempre que a gente tem uma figura desse calibre, né? Então, tudo com vocês, Roberto. Então, por favor. A vinheta. Sim, a vinheta, isso. Tem a tal da vinheta. Tem que aparecer. Com vocês, a vinheta. Cinearte chegou para formar mentes criativas, inspirar vozes e dar vida ao cinema local. O Cinearte é mais do que um curso, é um movimento pela arte, pela educação e pela transformação da realidade por meio do cinema. É um espaço onde sonhos ganham roteiros, ideias viram imagens e a cultura pulsa forte no litoral norte. Aqui formamos profissionais qualificados, ampliamos o acesso à cultura e fortalecemos o setor audiovisual local. Nosso compromisso é com a inclusão, com a diversidade e com a acessibilidade para todos, porque acreditamos que o cinema é para todas as pessoas. Cinearte, onde cada olhar conta uma história e toda história merece ser contada. Muito bem. Bom, agora contigo. Poxa vida.
Eu não fechei, tava aberto aí embaixo. Porque esse aqui, a rede dele é chique, no dedinho. Clica ali, ó. Aí. Tá louco isso aqui. Vai no de baixo, é que ele tá comprimido. Na flecha, no X. Ah, Aí. pronto. Pronto. Aí. Bom dia a todos. Deixaram uma cadeira para eu botar o meu coisa aqui. Beleza. Já ficou bem na minha mão aqui. Mas eu não vou ficar aqui na frente todo o tempo. Eu fiz um roteiro aqui para eu não me perder, tá? Então eu vou ir consultando aqui minhas anotações para a gente ir, tá? Meu nome é Roberto Oliveira, eu sou ator, sou diretor, sou formado em direção teatral pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois fiz mestrado em artes cênicas. Então minha vida toda é muito mais no teatro do que no cinema, né? Mas ao longo da minha vida já longa, eu fui adquirindo alguma experiência na área cinematográfica, tá? Então é essa experiência que eu quero compartilhar com vocês e trocar também, né? Porque hoje eu estou aqui na condição de professor, mas na verdade eu sou um aprendiz nisso tudo, entende? Estou ainda trabalhando e me formando. Cada filme é um acréscimo, um aprendizado, um passo a mais que a gente vai dando no conhecimento dessa área, tá? Onde a atuação do cinema, a gente vai ver hoje aqui, é uma coisa completamente diferente do teatro e ainda está se buscando, né? No mundo inteiro se busca ainda o ator de cinema, tá? Uma coisa parece que estaria em formação ainda, esse ator do cinema, tá? Como eu não conheço vocês todos, não conheço particularmente vocês, eu vou falar de conceitos, às vezes, básicos, tá? Então, me desculpem se vocês já conhecem, pode ter outra pessoa que não saiba, então a gente vai indo assim, tá? Se conhecem, paciência, vão ter que escutar de novo, tá? Mas não tem outra maneira de fazer, tá? Também peço licença a vocês, todos, todas e todes, para eu me referir aqui no masculino, como é usado no português corriqueiro normal, tá? De maneira que quando eu falar atores, as atrizes se sintam contempladas. Quando eu falar preparadores de elenco, as preparadoras de elenco se sintam contempladas também, incluídas na minha fala, tá? Só para não ficar toda hora tendo que dizer atores e atrizes, todes e todas e tal, e tal, e tal. Então, tá? Bom, para começar, eu queria expor para vocês, então, o que a gente vai tratar hoje. Coloquei o nome do curso de O Ator de Cinema, tá? E aí, tu pode passar para mim ou prefere que eu vá... Não, vamos lá. Então, a gente vai dividir em 3 partes, então, a aula, tá? Que seria o ator de cinema. Vocês não precisam copiar nada disso, se não quiserem. Se quiserem, pode copiar. Isso vai ficar gravado e eu vou mandar para vocês, vou mandar para cá esses slides todos, tá? E essa minha lista aqui, tá? Para que vocês tenham esse material com vocês. Então, nós vamos falar sobre o ator de cinema, a preparação do ator e a direção de atores, tá? 3 assuntos. Pode passar, por favor. No ator de cinema, a gente vai ver a importância do ator para o cinema, as diferenças entre a dramaturgia e o roteiro cinematográfico e diferenças entre a atuação do ator no teatro e no cinema, tá? De manhã aqui a gente tem uma parte teórica da aula, que a gente vai fazer uma coisinha prática no meio, que é para quebrar um pouco a monotonia de uma aula teórica, tá?
mas a aula inteira é uma aula teórica. Tá? Peço que vocês não usem os celulares e prestem atenção, porque é um calhamaço de informação, então é legal. Se começar, se tiverem dúvidas, podem me interromper a qualquer momento, perguntar, comentar, colocar o lado de vocês, tá? A qualquer momento, não precisa esperar eu fazer uma pausa e dizer assim, alguém tem alguma pergunta? Não, se passar uma pergunta, já faça, tá? Para que a gente vá seguindo adiante. Bom, aqui o ator de cinema... bom, já foi, né? O ator de cinema, a gente vai falar sobre a importância do ator. Pode voltar para o que estava. Aí, a gente vai falar, então, assim, vai situar essa diferenciação aí entre teatro e cinema, tá? Na preparação do ator, eu vou falar um pouco sobre essa função do preparador. É uma função relativamente nova no Brasil, mas que vem se consolidando, vem cada vez mais aparecendo nas fichas técnicas, né? Principalmente quando trabalham com não atores. Quando o filme é feito como Cidade de Deus, por exemplo. Cidade de Deus, por exemplo, que era uma galera que não eram atores, então começa a ter a existência da preparação de ator, tá? E na direção a gente vai falar um pouco sobre a direção de atores, que é uma parte bem específica. Então, ó, dois, três, o ator de cinema, isso aí. Aí sim, agora pode passar, por favor. Aí, a importância do ator no cinema, né? Expressão e emoção. Vou me perder nessa papelama aqui, vai ser horrível. Melhor deixar na cadeira. Expressão e emoção. Aí a gente percebe que desde o início do cinema, tá, começa lá com aqueles irmãos Lumière. O que acontecia? Era uma câmera parada, como se a câmera estivesse aqui, filmando vocês, tá? E a câmera não se mexia nunca, ela ficava sempre fixa naquele lugar. Então pegava uma paisagem, uma rua ali na esquina, bota a câmera e ficava ali filmando o que ela enquadrava, tá? Isso demorou um pouco até o cinema começar. Quem sabe a gente mexe a câmera, que grande ideia. E aí, então, começou toda uma revolução cinematográfica, tá? Mas, desde o início, o cinema se interessou em filmar pessoas, tá? Pessoas na rua, transeuntes, num estádio de futebol, numa rodoviária, em grandes locais de afluxo de gente, botavam a câmera ali e ficavam filmando aquele enquadramento ali, tá? E aí, quando a câmera começou a se movimentar, através de travelings e outros artifícios que foram sendo criados, o cinema continua, então, trabalhando com pessoas, tá? E essas pessoas eram atores que eram responsáveis por passar a expressão daquele filme e a emoção de determinadas situações da vida que eram encenadas, filmadas ali, tá? Então, os atores, eles dão vida aos personagens, transmitindo as emoções que vai fazer com que o público se conecte à história. Tá? Então essa por isso que o cinema nunca desistiu do ator, apesar de que no início tinha-se problemas, né? Porque quando se pensou, a gente podia mexer a câmera, certo? A gente podia ter uma pessoa, né, fazer uma história e essa pessoa vai ser um protagonista. Aí alguém disse, vamos chamar atores.
claro, vamos chamar atores e atrizes e tal para fazer isso, né? A ideia é genial, brilhante, só que essa gente, esses atores, eles vinham do cinema, do teatro, entende? E imagina o teatro lá em 1900, ele era muito mais artificial do que ele é hoje, muito mais artificial. Então esse artificialismo vinha para o cinema. Aí os diretores lá, os cineastas olhavam aquilo e diziam, não, mas para isso aí não dá, não tem nada a ver com a gente, né? Então esse ator teve que ir se refinando, se refazendo ao longo dos anos, do passar do tempo, tá? Mas ele continua muito importante, então, é uma figura central nos filmes, como a gente vai ver ao longo do trabalho aqui, tá? Aqui eu anotei que através da expressão facial e corporal, da voz e da entonação, o ator transmite a complexidade das emoções humanas, tornando o personagem crível e tridimensional. Uma boa atuação permite que o público se conecte com a história, torcendo, rindo, chorando e criando junto com os personagens, fazendo com que o cinema seja uma experiência imersiva, tá? Onde o público mergulha junto com a gente naquele filme ali. O próximo, por favor. Esse aí já foi. Volta ali, deixa eu ler aqui, vão as pessoas lerem também. Então, expressão e emoção. Os atores dão vida aos personagens, transmitindo emoções que permitem ao público se conectar com a história. Suas interpretações podem transformar roteiros em experiências envolventes e memoráveis. Tá? Agora sim, por favor, Laura. Identidade e autenticidade. Os atores ajudam a definir a identidade visual e emocional de um filme. Um desempenho marcante pode tornar um filme icônico e influenciar a cultura popular. Eu estou que nem o Lula, tá? Eu tenho que tomar água toda hora. Mas eu não tive o problema que ele teve na garganta. Ainda bem. Então, a identidade passa a ser... Quando você diz assim, pá, aquele filme do Robert De Niro, o filme não é do Robert De Niro, é do diretor, é de um grupo, tá? Mas quando você se situa num filme dizendo esse filme é do fulano, é porque esse ator está dando identidade para aquele filme, tá? O diretor tem toda uma visão, o cineasta, o roteirista, quando cria aquilo, ele tem toda uma visão que ele quer passar, uma ideia política, social, sei lá o quê, tá? Mas quem vai passar isso é o ator. Por isso a importância dessa figura, entendeu? Porque ele vai dar essa autenticidade, essa identidade para aquele filme. E aí vai acabar você falando, eu fui ver o filme... em vez de você... Claro, a gente que conhece, talvez fale o filme do Kleber não sei o quê, tá? Mas o público, em geral, vai ver o filme do ator lá que ganhou... Como é o nome dele? Não. O cara que ganhou agora... Wagner Moura. Vai dizer, eu vou ver o filme do Wagner Moura, tá? A maior parte das pessoas... E só aqueles entendidos ali que vão dizer, eu vou ver o filme do Kleber, como que é o nome do Kleber? Mendonça. Vou ver o filme do Kleber Mendonça, tá? Isso entre nós aqui. Mas aí fora vão dizer, eu vou ver o filme do Wagner Moura, tá? Pode passar, por favor. Imersão e credibilidade. Uma atuação convincente faz com que os espectadores se envolvam na trama, tornando a experiência cinematográfica mais profunda e impactante. A gente já ouviu também a expressão, os atores, né, o elenco salvou o roteiro.
Você vai ver um filme que a crítica diz que o roteiro tem tal e tal defeito, a filmagem não sei o quê, mas que os atores estão muito bem. E os atores salvam aquele roteiro, né? Aquele projeto ali. Tá? Então salvam porque às vezes a atuação é tão boa que dá credibilidade àquilo, você viaja naquela história e aí com isso esse filme ganha então essa credibilidade, tá? Não fica, a atuação, como é que eu vou dizer assim, ela vai ser a fachada daquele filme, né? Ela é aquilo que você vai levar para casa. É a interpretação dos atores, tá? A atuação é que vai ser levada. Que é isso que... O que fica, muitas vezes, é isso aí. Ó, vou ler um trechinho aqui que eu anotei. O ator serve de veículo de expressão artística e expõe para o público a visão do diretor. O ator é uma peça-chave na visão artística do diretor. Ele atua como um veículo para expressar a mensagem e o tom que o cineasta deseja transmitir. Através da sua expressão, o ator não só contribui para a construção da atmosfera do filme, mas também pode explorar diferentes nuances e camadas do roteiro. Muitos diretores colaboram de perto com seus atores, utilizando suas habilidades e a sua intuição, a sua do ator, né? Para refinar os personagens e as cenas, elevando a qualidade artística da produção. Em essência, o ator é um artista que, em conjunto com toda a equipe, transforma o roteiro em uma obra de arte cinematográfica. Tá? Então aqui é isso aqui tudo. Depois, lá no final da aula, eu vou passar uma bibliografia para vocês, onde eu pesquisei também essas coisas, esses trechinhos que eu estou lendo e tal. Tá? Então, vamos seguir adiante. Diferença entre dramaturgia e o roteiro. Bom, cada um dos dois tem uma linguagem específica, tem um formato e uma estrutura técnica específica também de cada elemento desses. E a natureza da experiência do espectador, aquilo que o espectador leva ou como ele recebe aquilo é completamente diferente, mas isso é o óbvio, né? E a ênfase narrativa, tá, se tornam... são também muito específicas na dramaturgia e no roteiro cinematográfico, tá? Pode passar, Laura, por favor. Linguagem específica, tá? A dramaturgia refere-se tradicionalmente à escrita de peças de teatro. O roteiro é o texto escrito para produções audiovisuais, como cinema, televisão, séries, videoclipes e jogos. Tá? A gente ouve falar, às vezes se ouve falar, não gostei da dramaturgia desse filme, dramaturgicamente esse filme não sei o que, tá? Então se cria uma confusão entre as duas palavras, que aqui eu estou tentando fazer uma diferenciação delas, tá? Mas na vida real, vocês vão ouvir falar às vezes de cinema falando em dramaturgia. Tá? A pessoa não está errada, ela fala dramaturgia como a escrita para o cinema ou a escrita para o teatro, como poderia ser um programa de rádio, uma radionovela, e eu chamar de dramaturgia, entende? A escrita daquela radionovela também poderia ser incluída nas dramaturgias, tá? Mas aqui que nós estamos falando, tentando especificar o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então, linguagem específica. O texto dramatúrgico é concebido para ser encenado ao vivo, num palco, diante de uma audiência, né? Então, o escritor, quando ele pensa, vou escrever uma peça de teatro,
ele vai escrever para uma plateia que vai estar aqui na frente, onde ele vai poder dizer assim, o ator olha diretamente para os olhos de alguém do público. Entende? Ele vai poder sempre situar na cabeça dele, quando ele está escrevendo, ele está pensando, as pessoas agora estão olhando para ele. Agora ele andou para lá, as pessoas todas estão olhando, seguiram com seu olhar, entende? Ele está visualizando que essa coisa está acontecendo naquele momento diante de uma plateia e etc, etc, etc. Tá? Já o roteiro é escrito para essas produções audiovisuais todas que estão aqui, e ele é um guia detalhado, não apenas dos diálogos e ações, mas também de indicações da câmera, de transições de cena, de efeitos sonoros e visuais, né? Então o escritor, ele está pensando quando ele está escrevendo o roteiro, ele está pensando lá adiante naquele filme pronto, já está visualizando cortes, enquadramentos e a descrição de uma obra cinematográfica, tá? Parece óbvio, né? Mas não é muito, não. É bom ter essa diferença e ter isso na nossa consciência, assim, tá? Por favor, Laura. O formato e a estrutura técnica. A dramaturgia apresenta um formato próprio, geralmente dividido em atos e cenas, e o roteiro possui um formato técnico bastante padronizado e específico, né? Então, não sei se vocês já tiveram aqui aula de roteiro, possivelmente sim, né? Então, vai ter lá as indicações todas e um padrão, é assim que se escreve um roteiro, né? Você vai botar lá, cena 1, dia externa, não sei o quê, tarará, sabe? Todo aquele padrão ali é o mesmo, tá? Então, se pensar em termos dramatúrgicos, o escritor, ele tem, posso dizer, até uma liberdade maior, né? Porque ele não tem um formato, ele não é obrigado a seguir regra nenhuma, tá? Existem regras, por exemplo, Nelson Rodrigues, se você lê uma peça do Nelson Rodrigues, tá? Quase todas as peças dele são muito boas, muito bem escritas, tá? Hoje em dia se critica porque ele é machista e etc. e tal, com razão, não estou dizendo que não tenho, mas na época dele a vida era daquele jeito, não estou defendendo, tá? Eu defendo o Nelson Rodrigues como escritor. Eu acho fantástico a maneira que ele escreve, tá? As peças dele normalmente têm 3 atos, cada ato é do mesmo tamanho, todos os atos duram em torno de 30, 35 minutos, tá? Quando você vai encenar um Nelson Rodrigues, você já sabe que vai fazer uma peça de 1h30, 1h40, porque todas são blocos assim que se repetem, né? E ele dá um pulo assim de um ato para o outro, ele faz uma elipse de tempo, uma passagem de tempo e às vezes de lugar, mas normalmente de tempo. Então aquilo é muito bem feito, é muito e muito pensado para o palco, né? O Nelson, ele tem essa coisa de, parece que ele está escrevendo e ao mesmo tempo que ele bate nas teclas, ele está enxergando aquilo na cena teatral, assim, tá? E isso faz com que seja genuinamente teatral aquilo, tá? Mas eu, se quero escrever uma peça, ou qualquer um de vocês, azar do Nelson Rodrigues, entende? Você vai escrever como você quiser. Se eu não quero fazer atos, eu quero fazer a minha peça, cenas, quero passar de um lugar para o outro, quero fazer algo desconstruído. Hoje em dia, o teatro contemporâneo explodiu justamente com esse formato técnico. Isso aí não existe mais, né? Então, nesse sentido, o autor teatral teria mais liberdade do que um roteirista, tá? Porque o roteirista é obrigado a seguir esse formato técnico aí.
O roteiro tem uma forma que facilita a leitura e a produção. Inclui cabeçalhos de cena, indicando se é interno, externo, local, dia, noite, descrições objetivas de ações e ambientes e diálogos. O roteirista tem um controle maior sobre como a história será visualmente contada, mostrando a ação para a câmera. Isso é legal, né? Isso aí é a coisa, é uma diferença legal. No teatro, o Nelson Rodrigues não tem como me controlar. Se eu vou dirigir aquela peça, eu penso, vai ser todo mundo pelado. Pronto, azar é do Nelson. Ele pensou que os caras estavam de terno e as mulheres de vestido preto. E eu digo, não, vai estar todo mundo pelado com um cartaz preto aqui no sexo. Pronto. Entendeu? Essa é a minha viagem de diretor, azar é dele. No roteiro, já é muito mais difícil eu fazer isso, porque está tudo indicado ali, entende? Então, essa visão que eu digo, que o Nelson Rodrigues tinha da peça lá do teatro, ela não existe mais, entende? Não existe mais, porque se ele for dirigir a peça, ele vai fazer de um jeito, eu vou fazer de outro, e é isso aí. Tá? Importante é a mensagem. Como? Importante é a mensagem. Sim, isso aí, o texto vai continuar, mas a forma não importaria, né? O conteúdo se preserva, mas a forma é qualquer uma, tá? E aqui no roteiro, a gente vai ter que preservar o conteúdo e um bocado da forma, porque tá no roteiro ali que a gente tem que seguir, que caminhar por determinada trilha, tá? Por favor, Laura. E aí a natureza da experiência do espectador. A dramaturgia, né? No teatro a experiência é coletiva e imediata, e no roteiro a experiência é mediada pela câmera. Tá? Então, o que muda nesse negócio? Vocês aí, para me olhar, vocês têm que virar suas cabeças todas para cá. Tá? Se você quiser olhar só para o meu rosto, você vai ter que ter um comando cerebral para focar na minha cara, mas você não vai deixar de ver o resto do meu corpo. Entende? Agora, se eu estou no cinema e colocar só um close-up, todo mundo vai ver close-up. Tá? Se no teatro, às vezes está muito chato, eu canso de fazer isso, tá? Começo a achar chato, começo a olhar a luz, as coisas, tá? Entende? Você se distrai, tá? O cinema, essa mediação da câmera, ela te oferece o que é para você ver. E todo público vê a mesma coisa. Certo? Se eu me abaixo aqui para fazer uma cena aqui embaixo, eu já corto a visão de umas pessoas, ele aqui está me vendo inteiro, você lá está vendo só o meu rosto, entende? Então, essa particularização do teatro, tá? Eu faço com que cada pessoa veja de uma forma um pedaço, uma parte daquilo ali. Tá? Eu já fiz uma peça uma vez que a gente colocava as pessoas distribuídas pelo espaço, tá? Então eu botava 2 cadeiras aqui, uma do lado dela e outra pessoa aqui, 3 cadeiras lá, 5 cadeiras ali, 2 lá no fundo lá e tal, não sei o quê. Então o que acontecia? Cada pessoa dessas, ela via uma peça diferente. Ela tinha informações diferentes, porque quando eu estou de frente para elas aqui, tá, todos vocês, as outras pessoas estão vendo de costa, entende? Então eu tô mexendo com isso, estou obrigando com que as pessoas vejam peças diferentes, tenham impressões diferentes, saiam daqui, ela sai com a impressão, adorei aquela cena que o cara veio na minha frente, não sei o quê. Tá? E se eu for perguntar para outra pessoa, vai dizer, eu adorei aquela outra cena que não sei o que, não sei o que. Entende? Porque são peças diferentes. E o cinema vai sempre fazer com essa mediação da câmera. Sempre vai ser o que o cineasta quer mostrar. Quero o pé dele agora. Estou ali no pé, todo mundo aqui vai ver o pé do cara.
Agora o rosto dele, pá. A direção de fotografia também tem a ver com isso, né? Isso aí, claro, direção de fotografia, com certeza. Toda a equipe, quando eu falo cineasta, eu estou falando, né, a galera toda, o roteirista, o diretor, tarará, mas o cara que vai fazer o corte depois, a gente vai falar nisso também, né? Sim. Que ali vai ser outra intervenção no cinema. Tem entendimento também entre as partes, né, do diretor e o roteirista, Sim, com certeza. Tem que ter eles têm que estar afinados, né? Sim. Trabalhando no mesmo filme. No teatro é uma preocupação maior com a questão da marcação da cena, marcação do espaço. Sim, você tem um espaço limitado, né? Como ele me falou, hoje o teu palco vai ser esse aqui, né? Então, ele estava brincando, dizendo que ele é professor também, que a sala de aula é um palco, né? Então, hoje meu espaço, meu palco é esse pedacinho aqui que eu tenho, tá? Para me deslocar, que é isso que você está falando, né? Vai trabalhar naquele espaço fixo ali, determinado, com certeza. Tá, mas vamos ver aqui, falei então, diálogos, pá. Então podemos ir adiante. Agora nós chegamos numa... Deixa eu ver a natureza da ênfase imediata. Bom, vamos só ver se eu preciso ler alguma coisa daqui. O dramaturgo pensa no espectador tendo uma visão geralmente mais ampla e contínua do palco. O texto teatral depende fortemente da força do diálogo e da interpretação dos atores para transmitir subtextos e emoções. A palavra... isso é importante. A palavra no teatro tem um peso fundamental. Isso é importante. Viu? Por isso que eu fiz esse negócio, para eu não ratear nas importâncias. Na compreensão de uma obra teatral, a plateia tem que estar atenta ao que está sendo dito. A palavra escrita pelo diretor vai te conduzir por essa viagem. Tá? A história no teatro é conduzida no diálogo dos atores, ou se é um monólogo, então você tem que estar prestando atenção no que aquele ator, aquele artista está falando ali na sua frente. Tá? A palavra é fundamental. E aí a gente vê que no cinema a imagem é fundamental, tá? Apesar do cinema. Vamos pensar que a gente está falando num cinema tradicional, onde esse roteiro vai ter texto, não é o flow, tá? O flow é o negócio do gato, ok, sabe? Sim. Então, não é o flow. Vai ter texto, um filme tradicional, vai contar uma história, etc. e tal, tá? Mas ali, mesmo assim, mesmo contando uma história, mesmo tendo a palavra sendo dita no cinema, a imagem é fundamental, tá? O fundamento da coisa é a imagem. Aí diz aqui, mostrar... Ações, imagens, montagem, isso que eu estava falando, e som, são elementos cruciais para construir o significado e o impacto emocional da história. Né? Então é isso aí, o cinema, nós vamos ter essa coisa das imagens. Aí agora as diferenças entre atuação para o teatro, atuação para o cinema e atuação... Eu botei a televisão aqui, porque eu achei que podia interessar para vocês, tá? Apesar do nosso assunto aqui ser o cinema, eu pensei, bom, já que estamos falando de diferença, vamos botar os 3 canais, assim, tá? Quando naquele tempo da câmera parada, voltando lá para o início que eu estava falando, vamos trazer o ator, chama um ator. Né? Aí traz o grande ator do teatro lá de 1900, era um cara, sim, estarei presente aqui com vocês. Né? O cara, a voz impostada, o gesto impostado, tudo isso. Aí os caras se apavoraram, disseram, puta merda, para que nós vamos trazer esse cara? Aí começa, né, o Pasolini, o Fellini, aqueles caras italianos lá, o cinema italiano, se revoltaram.
Não, para, o que é isso? O que esses atores estão pensando? Não queremos mais ator. Vamos trabalhar com não atores, tá? Porque não tinha cabimento ter aqueles caras no cinema, tá? E aí começa, então, a busca pelo ator de cinema e a diferenciação entre essas funções, tá? Porque se a gente pensar assim, o cinema é seria, então, a não interpretação, né? Porque vai buscar o não ator, uma pessoa que não interpreta. Mas, no entanto, existem personagens, como existe personagem no teatro, no cinema, na TV. Então, se criou um paradoxo. Poxa vida, nós precisamos dos atores, mas não esse ator que está aí. Esse aí não me traz mais esse cara, que eu não quero esse cara aqui. Entende? Então, aí eles foram buscando e refinando e indo atrás de um ator que funcionasse para o cinema, tá? E que não fosse aquele ator do teatro, tá bom? A principal diferença está na proximidade com o público, de novo, tá? Esse ator que está presente diante das pessoas, passível de erro, né? de falha, de qualquer coisa, de algum erro, de algum acontecimento casual, né, com esse ator, como eu estou aqui agora, me der vontade, gente, com licença, preciso ir no banheiro, entende? É claro que a gente não sente no teatro, tu passa por essas coisas, né? A gente trabalha doente e vai embora, faz ali a peça e vai para casa deitar na cama e ficar doente, né? Tu cria um hiato ali naquele momento, tá? Mas o ator o ator de teatro está sujeito a isso. Já no cinema a coisa está pronta ali na tela, então não passa por esse trabalho, tá? E aí é essa coisa da mediação da câmera, tá? Aí diz assim, ó, o ator é o mesmo, só que exige ajustes significativos em sua técnica, tá? Então, chama o Roberto para fazer uma peça, chama o Roberto para fazer um filme, é o mesmo ator, só que eu tenho que ajustar dentro de mim uma técnica, entende? Mesmo que seja, vamos filmar uma peça do Nelson Rodrigues, tá? Aí eu estou fazendo a peça sexta, sábado, domingo, de noite eu faço a peça e estou lá filmando a peça com um cineasta lá que quer fazer a mesma peça. Eu tenho que me adequar à linguagem cinematográfica, que é como nós vamos ver agora, tá? Pode passar, Laura, por favor. A atuação para o teatro. Para o teatro, tá? Projeção em escala. O ator precisa projetar a voz e os movimentos de forma que o espectador, até da última fila, aqui é muito fácil, né? Tem só 3 filas. Aí eu falo para ele aqui e vocês estão ouvindo perfeitamente aí, tá? Mas num teatrão, né? Como eram aqueles teatros, como os grandes teatros, ou os teatros de antigamente, então o ator realmente tinha que fazer aquele gesto: ó, sim, estou chegando, ó César! Tá? Para a última pessoa lá da galeria lá enxergar a cara do sujeito, caretão, carão, tudo tinha que ser grande e majestoso. Exagerado, exatamente, para que a voz, o volume, né? Então, ele que está na primeira fila aqui, parece que o ator está gritando, aí ele fica pensando, vocês aqui, para que esse cara está falando tão alto, meu? Pensa que eu sou surdo? Não, ele está falando alto porque ele quer atingir toda aquela plateia, entendeu? Então, mas isso ia tornando uma coisa falsa, né? Isso significa que as expressões faciais, gestos corporais, são mais amplos e exagerados do que na vida real. Um sussurro no palco precisa ser audível para todos, né? Então, o cara vai cochichar com outro ator. Ei, vamos fazer agora, ninguém pode saber o que nós vamos fazer agora, certo? Mas lá ao fundo da plateia tem que estar escutando também esse sussurro. Quando no cinema a gente sabe que isso vai ser muito mais fácil, tá? Continuidade e resistência.
uma peça de teatro não tem corte, né? Então o ator vai ter, vamos dizer que a peça dura 2 horas, se ele é o protagonista, ele vai passar 2 horas em cena e ele tem que manter a sua concentração, o seu nível emocional durante aquelas 2 horas. Ele tem que ser treinado para isso, tá? Não pode vacilar a sua concentração, ele não pode pensar, puta, será que eu desliguei o gás lá em casa? Não pode pensar em nada, tá? Ele tem que estar concentrado naquele espetáculo durante as 2 horas, porque não vai ter uma interrupção. Desculpe? É a casa que se explode. Cheguei em casa, tá tudo queimado, azar, né? Interação com o público. O ator de teatro sente a energia e a reação imediata da plateia, tá? Então, às vezes, a gente diz, tu ouviu aquele silêncio profundo, aquela hora que eu falei tal coisa? A gente sente isso, né? Como ator, assim, às vezes a gente sente... A risada é fácil, né? Eu faço uma piada... o ator escuta aquilo como um retorno da plateia ao que ele está fazendo. Agora, quando é uma coisa dramática, causa um silêncio profundo na plateia, entendeu? Que a gente no palco consegue perceber. Escutar, sentir, não sei bem que palavra usar, aquele silêncio, aquele clima, né, que aconteceu, que ele causou, que foi causado pela cena na plateia. É que a comédia é diferente, né? Quando um ator de comédia tem no palco atuando do que um drama. Completamente diferente, justamente porque a risada da plateia vai ser... Se eu faço uma piada e ninguém ri, eu... Mas aí eu ia perguntar, do cinema, ele vai ter que imaginar essa reação, porque não vai ter ninguém para reagir para ele. Não vai ter ninguém para reagir. E aí ele vai ter que imaginar, sair, meio que viajar naquilo que ele está ensinando. Daí tu vai pegar esses grandes cômicos do cinema, Bom, deve ter um jeito de acreditar que vai dar certo aquilo, né? E ainda tem o agravante que tu tá olhando um monte de gente filmando, que não... A câmera tá te vendo, mas tu tá vendo que aquilo é fake. Tudo fake, tu tem que imaginar que não, que tu tá naquela situação diferente. Mas tu vê, né, a comédia, desde o Charlie Chaplin, Buster Keaton, o cinema quase que começa com essa coisa cômica, né? E eles conseguem até hoje, tu olha um filme do Chaplin ou do Buster Keaton, Três Patetas, tudo tu vai olhar e vai rir, vai achar engraçado ainda, né? Mas tinha isso, eles não estão recebendo isso de maneira nenhuma. Que a plateia vai te ajudar, no caso. Exatamente. Vai te atrapalhar também, né? Exatamente. Eles estão... Cinema... Mais fácil a comédia no cinema. Você acha? É isso que ele está falando, que o ator não tem esse retorno da plateia, né? Até porque no teatro tem que ter uma escala, né? Tu não pode já começar com o teu melhor, ou vai ter que ter percepção da plateia. Ao passo que tu está interpretando, tu também vai ter aquele desgaste também no momento da própria comédia. Sim. Já no cinema tu vai ter várias flashes ali para gravar, vai ter diferentes pontos, a própria história do filme com corte é diferente. Possibilita momentos diferentes da comédia no teatro. Vai ter incisão do diretor durante a filmagem. Sim, mas sempre vai... exatamente. Mas é na naturalidade, porque, por exemplo, eu sou músico. Se eu for fazer um show com uma plateia, que nem no teatro, e o pessoal reagir, eu vou tocar empolgado. Agora, se eu for fazer um show com uma câmera, vamos filmar o teu show, mas não vai ter plateia. É só a câmera. Cadê aquela vibração? Mas tu imagina que em determinado momento da música tu vai ter que atingir aquelas alturas para provocar isso numa plateia que tá vendo lá na casa dele, uma plateia imaginária. Eu acredito que mesmo o teatro e cinema, assim, a gente tem que estudar, né? Mas eu sou bailarina, tá, professora? Então, assim, eu não é que eu discordo contigo, tá, colega? Mas a mesma intenção
teatro, tu tem que passar na câmera também, porque aqui, o teu espectador, quando eu faço todas as minhas obras, eu sempre, a minha vida inteira, eu penso no espectador. E de uma maneira geral, né? Porque tu pode ver de uma maneira, o professor pode ver de outra, pode ver. Sim. Então, assim, não é qualquer, né? Por exemplo, um texto, né? Tu lê várias interpretações, sim, né? Então, acredito, assim, que o cinema, o teatro vem para nos ajudar, né? Muito, mas quando a gente vai atuar no cinema, há particularidades, como o professor falou. A gente tem que estudar um pouco mais, né? Sim. Sobre tudo, né? Sobre a linguagem corporal, né? O teatro, como tu disse, não tem planos, né? O plano vai ser o que a pessoa... Por exemplo, o teatro é o improviso do improviso, né? É que no teatro só tem uma chance, né? Isso, é o que eu falei. Só tem uma chance, já no cinema não tem mais chances. Isso. É isso que eu me refiro. Claro, por isso que... Mas por isso que eu acredito que o teatro ali... É muito mais difícil. Eu, quando mais jovem, eu fiz teatro, assim. E no teatro, que nem nós estamos falando agora há pouco, questão de marcação de cena, tu tem que pensar no espaço que está ocupando. Claro. É que nem essa questão de diferentes pontos de percepção. Quando está se fazendo teatro, tem que pensar nas pessoas que estão indo em todos os pontos. Claro. Já o cinema ali não vai se preocupar com essas questões de ocupar o espaço, porque tu vai dar o espaço, vai limitar o espaço para o telespectador. A linguagem é diferente. Mas eu acho que tem diferença entre o ator de teatro e de cinema. É a sensação, do ponto de vista do teatro, do ator, ele vai ter uma sensação completamente diferente. Sim. De estar num palco ou estar na frente de uma câmera. Sim, sim, compreendo. Mas, professor, o que eu quis dizer assim, que quando a gente faz a gravação, né, quando a gente vai para a captação, né, eu, particularmente, eu já me imagino com as pessoas assistindo. Então, é exatamente isso que ele está falando. Para mim é muita diferença, mas eu acredito que um ajuda o outro. Eu não consigo ver um ator de cinema ou novela sem ter passado pelo teatro. Sem ter passado pelo quê? Pelo teatro, pela dramaturgia. Sim, sim. É o meu modo de ver, né? Existe controvérsia, tá? Tu vai ter uma atriz fabulosa, como aquela moça da TV... eu sou péssimo para nome, gente. Qual o filme? Qual o vídeo? Qual novela? Não vejo TV, nem sei. Pior ainda, daí é que eu não vou saber mesmo. Poxa, como é o nome dela? Mas não importa exatamente o nome, tá? É uma mulher formada na televisão, ela nunca fez teatro na vida dela, tá? E é assim... Glória Menezes. Glória Pires. Glória Pires. Isso aí. Então, maravilhosa atriz, né? Essa moça, ela nunca fez teatro. Ela é uma atriz de televisão, formada na televisão, naquelas escolas da Globo. Sim. E ali ela fez a vida dela como uma grande atriz de TV e cinema, acaba sendo, né? Mas na televisão é a vida dela, entende? Então tu tem, assim, casos de pessoas que não passam pelo teatro, entende? E que se constituem bons atores, ou simplesmente atores, mesmo que não sejam grandes atores, bons atores. Por favor. Aqui hoje, muita gente está fazendo teatro. Hoje está fazendo atuar em lugares filmes. Foi por teatro. Sim. Mas aí começa no teatro às vezes, né? Acho que a maioria faz esse caminho. Vai fazer oficinas, cursos teatrais, começa no teatro e aí depois vai buscando as outras qualidades de ator assim, para atuar em outros veículos. Mais acessível, mais fácil, mais barato. E tem mais lugares, né? Onde é que tu vai encontrar assim, um curso de TV, uma coisa de cinema é mais difícil? Mas... bem, eu acho. Aqui em Tramandaí, no Cinearte? Mas no cinema tu vai ter pessoas que não são nem atores, como tu estava falando. Sim, os não atores. Eu botei umas fotos aí, tudo eu, né?
de propósito. E vai ter aí um trabalho que aparece aí, não sei se já passou, acho que não, tá? Quando aparecer eu falo para vocês. Eu fiz um filme que o protagonista era um não ator. Né? Então, é um filme muito bonito, o cara tá muito bem no filme. E eu, a inversão, né? Eu olhava o cara fazendo e pensava, puta, é isso que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que ser. Então, eu sou um ator, né? Já fiz 300 mil coisas e estava ali aprendendo com mas sacando qual era do não ator, entendeu? Como é que ele se comportava na frente do negócio, a naturalidade, a simplicidade do cara, a falta de ego até, assim, de querer aparecer ou coisa parecida, isso tudo estava fora da cabeça dele. Né? Ele fez um trabalho com uma preparadora de elenco que ela não ensinou nada de teatro. O trabalho dela de preparação foi muito mais dele ficar tranquilo assim, na frente da câmera e das pessoas e tal. E o filme ficou muito legal e o protagonista, e aí eu tive que repensar o meu trabalho, entender as minhas coisas e pensar, tá, mas e se eu não soubesse nada que nem ele também, né? Então então vou fazer o filme meio sem nessa onda aí, tá? Onda não ator, né? Porque eu fazia muita cena com ele, tem cenas nossas, e daí não tem, né? O cara pensava, não, eu sou ator, eu sou o cara, e esse carinha aí, né? Eu sou o carão, ele é o carinha. Aí não dá de desligar isso, desligar o ator do teatro para entrar na questão ali do cinema, do gravado e... É o próximo slide. Para aí, não passa ainda. Falta a última coisa aqui, ó, que são os ensaios intensos. Tá? Uma peça de teatro pode durar 1 ano ensaiando, 9 meses ensaiando, 1 mês intenso de ensaios. A gente trabalha 5, 6 horas por dia, toda semana ensaiando. Entende? Para chegar a construir, né, o espetáculo, as cenas, o personagem, entende? Então, o teatro vai passar por essa fase de ensaio, né? Eu sempre digo, o teatro é uma arte ensaiada. Tá? É diferente da pintura, né? Aqui ó, o cara vai pintar esse quadro e ele, pá, o que eu vou fazer? Agora eu vou meter ali um azul aqui. É tudo meio improvisado na cabeça do pintor, entende? As cores, o trabalho que ele busca, o desenho, não sei o quê. É tudo uma coisa sem ensaio, não tem ensaio. Aí ele aprontou, aí ele olha e diz, pá, puta, ficou uma merda isso aqui, cara. Aí ele passa um branco aqui, pinta tudo de branco. Tá? Deixa secar e vai de novo para o quadro. Tá? Mas não tem ensaio naquilo ali. Né? Os grandes pintores, lá o Picasso, vai ter esboço que o cara faz a lápis. Pega aqui o papel e faz um desenho dela ali, assim, pá, não sei o que e tal. Aí vai lá, aí faz aquelas mulheres do Picasso lá que a pessoa olha e ficou horrorizada. Depois, o que? Isso aí não sou eu, meu. Tá? Mas o teatro não, o teatro é ensaiado, cada cena, cada coisa, cada movimento é ensaiado ali. Tá? E aí a gente tem esses... processo de ensaio no teatro é geralmente mais longo e focado em construir a performance completa antes da estreia, já que não há possibilidade de refazer cenas durante a apresentação. Sim, Laura, agora pode passar, por favor. E aí agora nós vamos ver a atuação para o cinema. Tá? Aqui é do Legalidade, ó, eu fazia o general que ficou do lado do Brizola, não me lembro o nome dele também. A atuação para o cinema é moldada pela presença da câmera e a possibilidade de edição. Então, sutileza e intimidade. A câmera é o público. Ela pode se aproximar do ator em um close-up, captando as menores nuances de uma expressão facial, um olhar ou até um movimento muscular. Por isso, a atuação no cinema tende a ser muito mais naturalista, contida
e íntima. Tá? Então, voltando lá, aquela câmera parada no início do cinema lá dos irmãos Lumière, né? Ela retratava a realidade, como se eu tivesse uma câmera aqui parada. Não, a câmera está filmando só eu, né? Mas se a câmera estivesse aqui parada, filmando a aula, ela ia estar filmando vocês do jeito que vocês são. Ninguém aqui, vocês não iam estar atuando, simplesmente iam estar assistindo uma aula. Tá? E é isso, então, esse naturalismo é que se vai buscar no cinema. Tá? Que não tenha a jogada do ator, assim, a interpretação, que nada soe exagerado, que nada soe inverossímil, que não possa existir aquilo ali, ou que aquilo ali soe como uma interpretação. Apesar da gente ver no cinema, daí depende de filmes específicos, tá? Onde se busca o tal do overacting, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, tá? Se usa muito nos comerciais, se usa o overacting na televisão, depois a gente vai ver no outro slide, né? Mas no cinema se busca muito mais o naturalismo. Tá? Então, para te fazer um filme baseado, o overacting é um exagero de interpretação. O cara tá bravo, ele tá muito bravo, tem mais gesticulação, tem mais expressão facial e não sei o quê. Isso a gente vai ver mais na TV do que no cinema, embora existam alguns filmes que são feitos assim, baseado nisso. O diretor lá, o pessoal, nós vamos fazer um filme assim, 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 utilizando essa técnica overacting. Tá? Então, tudo é over, tudo cresce, tudo maior do que... não vai ser uma coisa naturalista. Tá? Mas como a gente está falando aqui da grande filmografia normal, assim, do que mais se vê, a gente vai ter, então, essa interpretação naturalista, contida e íntima, onde um simples piscar de olhos ou um leve tremor dos lábios pode transmitir uma emoção profunda. Tá? Tem escolas de cinema, de atuação para cinema, que trabalham só a posição dos olhos. Então, tu tem a câmera aqui, tá? Aí eu estou olhando para frente, e isso vai passar uma determinada coisa. Aí, se eu fizer isso, a câmera está no mesmo lugar, tá? Eu só abaixei meus olhos, eu vou ter outra emoção sendo demonstrada ali, tá? Então, são nuances muito pequenos que fazem com que mude a expressão do ator, o que o público percebe. Tem um cineasta russo ou alemão, não vou lembrar o nome, posso achar depois, se for importante, eu posso achar. Esse cara fez uma experiência assim, ó. Ele pegou um ator e botou o ator olhando, digamos, a câmera está aqui, né? E o cara está olhando do lado da câmera, na mesma altura da câmera. Tá? Carão, assim, parado, sem expressar nada, sem nada. Pum. Aí ele corta isso para um prato de lasanha. Tá? Então, da cara do ator para a lasanha. Da cara do ator para uma mulher bonita passando. Da cara do ator para... Entende? Então ele foi mudando a figura e tu vai vendo, olha, o cara tá olhando para a mulher, olha, o cara tá louco para comer a lasanha. O cara não tá nada, ele tá parado ali olhando para... É o mesmo cara olhando, o mesmo olhar, o mesmo tudo. Só muda a imagem que vem depois. E aí com isso muda também o que o público está sentindo e achando e pensando que aquele cara tá olhando, sentindo isso ou sentindo aquilo. Né? Então, uma experiência que o cara comprova através, então, da edição do corte, que pode o corte transformar o que o ator aquele está sentindo, ou o personagem, né, no caso, está sentindo ou não. Tá?
fragmentação e múltiplos takes. As cenas são gravadas fora de ordem e em diversos takes e ângulos. O ator precisa manter a continuidade emocional e física do personagem, mesmo pulando entre diferentes momentos da história. Então aqui a gente vai ver a diferença lá do ator, aquele do teatro, que tem que ficar 2 horas concentrado, e desse ator do cinema aqui, que vai passar por essa fragmentação. Ó, vamos gravar o fim do filme agora. Primeiro dia da filmagem. Tá? Vamos gravar agora o final do filme. Aí o ator lá tem que se preparar emocionalmente para aquela cena dramática do final do filme, não sei o quê, papapá. Aí depois, agora vamos gravar aquela cena que tu tá na casa da tua mãe, tu foi lá visitar a tua mãe e vai comer um macarrão lá com a tua mãe. É outra situação, outra coisa, e o ator tem que então se reprogramar. Apesar de ser a mesma pessoa, né, ele tem que ser a mesma pessoa que vai viver aquela última cena, vivendo agora aqui uma outra cena com outra emoção, nada completamente diferente. Tá? Então isso vai exigir com que o ator também fragmente, tenha uma compreensão total do seu personagem, tá? Mas que ele seja capaz de usar isso de acordo com o mapa ali da filmagem, entende? Ele não tem mais não precisa se concentrar o tempo inteiro, ele termina, ele sai, ele conversa, ele lê um livro lá sentado numa cadeira, aí chama, ó, vamos lá, Roberto, venha, vamos fazer a cena 7. Aí o Roberto tem que se ligar de novo, é assim, tá, não sei o que, pum, volta lá para fazer aquilo, tá? Consciência da câmera. O ator deve ter consciência da câmera, sabendo onde ela está e como seus movimentos e expressões serão capturados. Isso não significa atuar para a câmera de forma artificial, mas sim entender o enquadramento e o que a lente está vendo. Tá? Então é válido a gente perguntar para o diretor ou para o diretor de imagem ali, tá? Que está sendo enquadrado aí. Né? Às vezes eles dão, tu vai entrar em cena, eles dizem, ó, aqui tu está fora, aqui tu está dentro já, né? Então é uma questãozinha de nada, tá? Tu já está fora e está dentro. Tá? Então eu preciso saber disso. O ator tem direito de perguntar, caso não seja informado. Tá? Ele deveria ser informado, ó, o enquadramento está pegando aqui até esse cartaz. Aí eu vou vir aqui falar alguma coisa do cartaz, eu preciso saber quando que eu entro em cena. Ah, se der um passo, já está. Então aqui eu já estou em cena falando, olha que lindo esse banner e tal, que nós fizemos do Cinearte e tal, saí de cena e entrei em cena, tá? Então esse enquadramento é um direito do ator saber e é um dever do diretor e de alguém informar o cara o que vai acontecer no quadro ali para que ele se prepare, tá? E colaboração com a edição. A performance final do ator é construída na edição. O diretor e os editores selecionam os melhores takes e montam a sequência, o que significa que a performance do ator é apenas uma parte do produto final. Tá? Então, se aquele ator um ator brasileiro já falecido, esse eu sei o nome, Paulo Altran, ele, né, grande ator, ele dizia que o teatro é a arte do ator, né? Porque o diretor diz para ele assim, agora tu deve caminhar para lá, para cá, tá? Então, Roberto, em tal hora, tu tem que dar 2 passos para a esquerda. Aí, na hora, eu não tem ninguém aqui desse lado sentado, eu penso, não, vou dar 2 passos para a direita. E dou 2 passos para cá. E pronto. Mesmo que eu saia, depois ele reclame, diz, pô, qual é, cara? Tem que dar 2 passos para a esquerda, tu deu para a direita. Não interessa, na hora da peça,
o ator tem esse domínio, entende? É ele em cena. Ele resolve, ele decide, ele que joga em cena, tá? Então o Paulo Altran falava que o teatro é a arte do ator. E aí ele dizia que o cinema é a arte do diretor, tá? Isso é a visão dele, tá? E que a televisão é a arte do patrocinador. Tá? Tá? Essa era a frase que ele dizia, né? As 3 etapas do ator. Mas no cinema eu já acho que ele dizia é a arte do diretor, sim. Mas muitas vezes o diretor entrega, o roteirista faz um roteiro, um diretor dirige aquele filme e entrega esse filme para um editor. Né? Tem diretores que acompanham a edição e estão ali, não, assim não, faz assim, agora bota isso, mas tem diretores que largam na mão do editor e vão para casa. Tá? E aí o editor, então, vai criar aquilo ali, vai ter um domínio sobre aquilo ali. Tá? A gente sabe que em Hollywood, por exemplo, até os produtores se metem, né? Vão lá e brigam e batalham porque eles querem que o filme venda mais e tal. Então, não, essa cena não pode, vão botar assim, vão fazer assado, porque daí vai vender mais. Tá? Mas então, eu diria que o cinema já tem essa coisa conjunta, assim, muito mais de equipe. Eu concordo que o teatro é a arte do ator, mas o cinema não é só do diretor. É uma arte de equipe, assim, né? Fundada no trabalho de uma equipe, de criadores, de gente que está ali para produzir aquela obra. Tá? Fica mais difícil porque todo mundo tem que fazer o mesmo filme, né? Tá todo mundo trabalhando no mesmo filme. E agora, com vocês, a atuação para televisão. O ritmo acelerado, tá? A atuação para televisão compartilha muitas características com o cinema, mas possui especificidades próprias, especialmente em relação ao ritmo de produção e à continuidade a longo prazo. Ritmo acelerado, as produções televisivas, especialmente as séries, têm prazo de gravação muito mais apertado. E isso exige que o ator seja rápido na memorização das falas, compreensão de cenas e que ele se adapte a mudanças do roteiro. Né? A gente conhece casos, por exemplo, ela está fazendo um papel na novela e aí ela conquista o público e começa todo mundo a querer ver ela e daí o escritor vai lá e mete cena para ela. Diz, pá, vamos aproveitar que eles estão gostando dela e aí ela tem que se adaptar. Então, se ela é uma personagem boa, não, mas se ela for má, vai ser mais legal. E aí ela vai mudando a personalidade dela até ficar uma megera, entende? E todo mundo tá adorando a mulher megera e aí, de repente, ela fica boazinha de novo. Ela volta a ser... A gente vê isso toda hora acontecer nas séries, nas novelas. A atuação para publicidade seria enquadrada junto nessa da televisão? Poxa vida. Que pergunta, hein? Faltou esse slide. Dando um trabalho mais por isso, né? O meu trabalho. Dando um olha só. Continuidade que não, né? Querida. Como? Acho que a parte da campanha. Tu vai ter uma... Sim. Como é que eu vou dizer? A diferença... A grande diferença é que na publicidade tu vai estar vendendo um produto. A tua imagem, o teu sorriso, o teu papo, todo o teu texto está a serviço de vender aquele produto, vender mais o produto. Na televisão vai funcionar esse tipo de característica que eu disse. Ela é uma moça simpática e começa a agradar o público, a simpatia, o desempenho dela na novela vai agradando e isso vai provocando com que haja modificações no personagem da pessoa. E o ator tem que ir se adaptando a isso. Né? No caso da publicidade, vamos dizer assim, é muito mais visto, tá? Eu vou olhar se tu vende esse produto. Entende? O desejo, né? Exatamente, tá? É quase que
quase que uma sedução, né? A pessoa passa a ser o ator já tem que ser um ator sedutor, no sentido de seduzir o público, não só a olhar e gostar dele, mas a comprar aquele produto que ele está vendendo, né? Então isso aí já vamos pegar uma outra faceta do ator, assim, que eu acho que já entra nesse campo da sedução, não para vender a sua... Na TV, ela está vendendo a sua própria imagem, ainda defendendo o seu personagem, sua coisa, tá? Na publicidade, não, ela está defendendo um produto ali. Entende? É biscoito recheado que eu tenho que vender, então eu vou fazer... Ai, que biscoito bom esse! E aí, continuidade do personagem em longo prazo, então uma TV dura 6 meses, e aí tu tem que manter essa figura... Entende? Eu sou o delegado malvadão, então eu vou ter que manter durante 6 meses essa figura do delegado malvadão e tal, e me acostumar com esse negócio aí, tá? Menos takes que no cinema. O cinema pode ser muito mais editado e mais eficiência. A TV é mais industrial, é mais como o cinema norte-americano, esse cinema mais enlatado norte-americano, ele é mais rápido também. Vamos trabalhar, gente, vamos lá. Texto decorado, vamos filmar, nós vamos hoje fazer 10 cenas, então tem que rolar, não tem atraso, não tem arte na coisa também, entendeu? Não estão preocupados com nada disso, estão preocupados com a eficiência. Tá? O seu Rede Globo lá, ele quer saber da grana lá, não está preocupado se o negócio é legal. Uma diferença que tem também, muito grande, são o número de câmeras. Tá? Enquanto que o cinema a gente trabalha com uma câmera, tá? E aquela câmera estou conversando com ele, então eu dou o meu papo, a câmera está aqui me filmando. Aí o cara põe a câmera aqui, eu falo tudo de novo que eu já falei, a câmera está filmando ele para dar esse plano e contraplano, tá? Para ver ele me olhando e ouvindo a história da nossa conversa. Aí ele vai falar, a câmera está ali, vai mudar a câmera para que eu tenha a minha reação ao que ele está me dizendo, tá? A televisão, as novelas são gravadas com várias câmeras, tá? 3, 4 câmeras às vezes, que às vezes a edição, o corte é feito na hora, já é ensaiado, entendeu? Eu falo a câmera 1, falo para a câmera 1 está em mim, a câmera 2 está nele, a 3 está no geral aqui da sala. Tá? Então o editor lá já vai, câmera 1, blá blá blá, o Roberto falando, daí já sabe que ele vai falar, câmera 2, aí ele fala, câmera 3, abriu, a plateia fala, ó, e aí, entende? Então dá essa eficiência aí, tá? Alguém... Não, a gente teve na aula passada uma experiência, assim, eu que faço teatro, dava aula de teatro também, eu não tinha passado ainda pela questão do cinema, e semana passada a gente teve no sábado e foi bem isso. Eu não sabia, como eu lido com teatro, lida muito com improvisação. Então, se tu não decorou bem aquela fala, eu posso falar num momento assim, daqui a pouco mudar uma palavra aqui, e ali eu tive a experiência de que não dá no cinema, tu tem que falar exatamente, porque vão gravar aqui, daqui a pouco vão gravar aqui, como você estava dizendo. Exatamente. Tem essa diferença pro ator de teatro, eu me impactei, assim, porque eu não tinha passado ainda uma experiência, assim, de gravar essa questão, né? Já de televisão, também tu sabe que tu vai falar e tem várias câmeras te gravando, tá pegando, né? Mas essa coisa de tu ter que falar aqui, daqui a pouquinho vou botar a câmera nela e aí fala de novo, coisa, exatamente. Mesmo tom, mesmo eu achei bem difícil. E não pode ter duas câmeras? Como? Não pode ter duas câmeras? Mas ó, troca, né? Mas igual se tu vai pegar um take, tu vai gravando a pessoa dando de costas, daqui a pouco eu pego lá de frente, não pode ter duas câmeras quando pegar a de frente pra pegar o cara atrás gravando. Vai filmar o então tu tem que fazer a mesma coisa e gravar várias vezes. Entendi. Porque na TV tu tem a edição contínua. Eu fiz um filme em Belo Horizonte uma vez que eles usavam 2 câmeras, mas as 2 estavam posicionadas... Na mesma linha.
Como se tivesse uma aqui onde está o Gilmar e outra ali onde está aquela moça ali, tá? E eu estou aqui, então elas estão fazendo quase a mesma coisa, né? Está mudando um pouco o ângulo que aquela câmera me pega, mas era quase igual. Mas sempre, e aí, tá, vamos fazer o contraplano. Aí pegava as duas câmeras e trocavam as duas de lugar também, e dava no mesmo, assim, era quase como se fosse uma só, né? E a variedade de formatos, tá? Aqui, então, a atuação para televisão, o ator teria que estar preparado para trabalhar numa série, numa novela, todas aqueles troços, tudo que eu falei ali, vamos ver se eu acho. Produções, séries... Tá, não vou achar, mas é um monte de coisa. Não sei onde é que está mais. Mas aqui, esses formatos que está falando aqui, então, seriam as várias formas de audiovisual que são feitos para a televisão, tá? Pequenos seriados, grandes seriados, séries, como é que é, aqueles coisas especial da Globo, que tem um trabalho mais artístico, mais dedicado, e então o ator tem que se colocar em cada um desses, tu saber, bom, agora eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, tá? O reality show também é bem diferente, né? Ó, a televisão abrange desde novelas com uma abordagem mais simplificada, até séries de drama e comédia que se aproximam mais da sutileza cinematográfica, dependendo do estilo e do canal. Enquanto o teatro exige uma atuação mais projetada e de continuidade ao vivo, o cinema prioriza a sutileza e o detalhe para a câmera, e a televisão combina a necessidade de sutileza com um ritmo de produção acelerado e a continuidade prolongada de um personagem, tá? E aí, por favor, Laura. Ó, aqui é o assunto 2, então, a preparação do ator, tá? O papel do preparador de elenco e os princípios de preparação do ator, tá? Que é isso que nós vamos ver agora. A gente pode fazer um intervalinho agora? Só isso aqui já vamos fazer, tá? Só esses dois assuntinhos aqui, já vamos para o intervalo. A figura do preparador de elenco, também conhecido como acting coach, ou coach de atores, tá? Coach, é assim que se diz, né? Coach. É cada vez mais fundamental no processo de produção cinematográfica, especialmente para garantir atuações autênticas e impactantes, tá? Eu trabalhei uma vez, era um piloto de uma série que tinha uma galera, assim, adolescentes e gente de várias idades, mas muito adolescentes. Era um meteoro, caía numa casa, assim, não me lembro o nome da série, que no fim nem foi rodada, ficou só no piloto esse, tá? E ali a gente foi a única experiência que eu tive com uma preparadora de elenco, que daí vinha e dava uns exercícios para a gente fazer, exercícios teatrais, jogos dramáticos, essas coisas, mais para a integração do elenco ali, né, que funcionava para a gente brincar e conhecer uns aos outros e tal, do que propriamente para esse trabalho mais específico, assim, que é o que a gente vai ver, tá? Pode passar, Laura, por favor. Então, o papel do preparador de elenco. Aqui volta ao que a gente conversou aquela hora, dessa afinação entre a equipe, né? O preparador de elenco, ele vai ter que ter uma análise e compreensão profunda do roteiro e dos personagens. E aí ele vai ter que se afinar muito com o diretor, tá? Porque não adianta eu ser o preparador de elenco e preparar o elenco dessa forma X aqui para nós fazer isso e tal, mas o diretor quer outra coisa, ele quer
overacting, eu estou preparando os caras para ser o mais naturalista possível, entende? Então tem que ter uma afinação muito grande entre o diretor e o preparador, tá? Aquela equipe cabeça ali tem que estar muito afinada para que esse preparador possa, então, exercer o seu trabalho, tá? E ele ter essa compreensão do roteiro e dos personagens é fundamental, tá? Desenvolvimento emocional e psicológico. O preparador ajuda os atores a acessar e explorar as emoções necessárias para o papel, muitas vezes utilizando técnicas que os conectam a experiências pessoais. Mas cuidado para não gerar traumas. Isso aqui... Isso aqui eu tirei do livro da Fátima... Ajudem, gente. Fátima... Não me lembro, é a grande preparadora de elenco brasileira, trabalha com... Ela fez o Cidade de Deus, fez... como é que é o nome do outro filme porrada também? Filme de preso, de... Não, Carandiru. Hã? Não, Carandiru, né? Qual? Carandiru, né? Carandiru. Fátima Toledo, obrigado. A Fátima Toledo, ela é a grande preparadora de elenco brasileiro, uma das pessoas que começou aqui no Brasil, já trabalhou com filmes estrangeiros, fazendo preparação de elenco de diretores norte-americanos, etc. Apesar de ser colonizado isso, né? A gente dizer, ela fez isso, blá, blá, blá. É colonizado para burro, mas ela fez, né? Ela se colonizou lá e foi lá fazer e ganhar em dólar. Então, essa mulher trabalha com bioenergética, trabalha com umas coisas pesadas assim, para extrair a profundidade da alma do ator, né? Provocando traumas em algumas pessoas que detestaram o trabalho com ela e que reclamaram, etc. e tal, tá? Então, aqui, por isso que eu deixei essa frase aqui. Pode, né? Diz assim, técnicas que conectam a experiências pessoais, mas cuidado para não gerar traumas, tá? Então, o preparador de elenco deve criar um ambiente seguro para que os atores possam se vulnerabilizar e experimentar, explorando os limites do personagem. Eu recentemente trabalhei num curta-metragem que eu fazia um militar reformado, já aposentado, que era da ditadura militar e que durante um período da ditadura havia estuprado uma mulher negra era horrível, assim, o histórico do cara era horrível, tá? Então, nesse sentido que está falando aqui, em fazer com que os atores possam se vulnerabilizar, entende? Para entrar numa cena dessas, tu tem que te desconstruir um pouco, assim, um pouco, não muito, tá? Para que tu possa pensar como um agente desse tipo, entendeu? Agir como um agente desse tipo age, sabe? Eu acho que uma das piores atuações de fazer é isso, tipo assim, de bandido, isso. Que é difícil, pior. É difícil. Sim. Pior que assim. Muito difícil. Tem que entrar no personagem. Isso aí tem depois. Exatamente. Exatamente. Dependendo dos personagens mais fortes. Ou de muito tempo também, né? Às vezes tu tem uma novela que tem um personagem muito ruim, uma coisa assim que tu tem... Quanto tempo tu tem que ficar ali, como foi dito, né? De ficar... Sim, com aquele personagem incrustado em ti. Daqui a pouco tu vai estar se sentindo um pouco o personagem, sim. Ou aquilo é teu, né? Inclusive porque na televisão, na rua, tu anda na rua e as pessoas dizem, seu... Esse aí é o filho da puta que está fazendo aquilo tudo lá. Auxilia, então, o preparador auxilia na construção da história de vida do personagem,
mesmo que não esteja explícita no roteiro. A preparação física e corporal, né, é a responsabilidade, então, do preparador físico, tá? E integração e sinergia do elenco, foi isso que eu participei, foi a minha experiência tendo uma preparadora de elenco. Né, ela pegou o elenco inteiro, como se fosse nós todos aqui, e aí fez uma série de atividades, eu acho que foram 2 ou 3 tardes assim, que a gente trabalhou, nos colocando em contato uns com os outros a partir de jogos teatrais, de improvisações, pequenas improvisações, que muitas vezes não tinham nada a ver com o filme, tá? A maior parte delas não tinham nada a ver com a história do filme, e serviram apenas para a gente ficar se conhecendo e criar um clima, uma sinergia entre aquele elenco ali, ter uma integração entre a gente, tá? E o apoio no set de filmagem. Isso aqui é o diretor que vai escolher, tá? Se ele quer, é uma prerrogativa do diretor. Ele tem, então, eu vou convidar, eu sou o diretor do filme, vou convidar o Gilmar para ser o preparador de elenco. Aí ele vai preparar vocês, e daí na hora, então tá, gente, vamos filmar agora. Com licença, Gilmar, eu não gostaria que tu estivesse junto, tá? Então eu posso pedir para o preparador de elenco não estar presente, e aí então essa parte aqui já não vai existir, tá? Existe isso, acontece nos filmes, do preparador de elenco, o diretor pedir para o preparador não estar no set. Não quero saber de ti no set. Brigamos agora. Vai-te embora, tá? Ou então, tá liberado, o Gilmar vai estar no set e tal, e então ele vai poder dar esse apoio para as pessoas. Dizer, te lembra do que nós treinamos, tu vai gravar tua cena agora, vai fria, vai tranquila lá, tudo que a gente ensaiou tá valendo, vai lá, tô contigo, tá? Dá aquele apoio para o ator, para os atores, atrizes, tá? Para fazer determinadas cenas que estão filmadas. Então ele vai estar sempre dando esse apoio. Essa cena que a gente acabou de falar, o cara é estuprador, não sei o que, quando sai da cena, o preparador vai receber o cara e vai conversar, vai relaxar, vai abraçar, vai fazer o que ele achar que deve ser feito para ajudar a pessoa a sair daquela energia pesada ali que ele estava trabalhando, tá? Não tive isso no filme. Oferece suporte ao ator durante as filmagens, lembrando das intenções do personagem. E aí o próximo, por favor. Princípios da preparação do ator. Preparação para o cinema foca na sutileza, naturalidade e verdade da performance, considerando a lente da câmera. Verdade interna e naturalismo. O cinema exige uma atuação que seja internamente verdadeira, tá? Então não é uma encenação de fachada, é algo que deveria vir realmente da alma do ator, do seu interior, né? Com o ator inteiro se colocando nisso, tá? E o preparador de elenco vai tentar trabalhar isso também, tá? O trabalho subtextual, que é diferente do teatro, onde a voz e os gestos podem carregar mais emoção. No cinema, o que não é dito, ou seja, o subtexto, é muitas vezes mais importante, e o preparador auxilia o ator a preencher as lacunas do roteiro, a entender as motivações ocultas e os pensamentos não expressos do personagem. Então é subtextual, tá? Na origem do subtexto, tá? Compreendem isso? Sim. No teatro isso é muito usado, né? É aquilo que o ator pensa, o personagem pensa tal coisa e fala tal coisa, tá? Só que esse tal coisa pode ser diferente do pensamento, né? Tipo, eu vou matar esse cara, tá? Pensei, eu vou matar esse cara. Quer tomar uma cerveja comigo? Tá? Entende? O meu texto não tem nada a ver com esse pensamento,
Mas eu estou arquitetando isso aqui na minha cabeça, entendeu? Quando eu te convido para tomar cerveja, eu tô querendo te sacanear. Porque o meu subtexto é eu vou matar esse cara. Entende? Então, é nesse trabalho subtextual que o preparador vai estar trabalhando. Controle e precisão. Dada a natureza fragmentada da filmagem, o ator precisa ter um alto grau de controle sobre suas emoções e ações. Ele deve ser capaz de ligar e desligar a emoção rapidamente e replicar uma performance em diferentes takes, que é isso que eu estava falando, mantendo a consistência. Tá? O ator, talvez apareça mais adiante aqui, a cena só está pronta quando o diretor diz valeu. Tá? Então tu tem que estar preparado para o cara dizer, vamos fazer de novo. A luz não ficou muito boa, vamos gravar de novo. Aí tu vai lá, tem que fazer com a mesma energia, mesma força. Tá? Acabou. Pá, Roberto, tu falou observar e olhar. Tá bom, vamos fazer de novo. Mesma força de novo, tá? Bah, deu problema no som. Vamos fazer de novo, tá? Nós fizemos aqui, mostramos aqui na salinha ainda Orangotangos, um filme do Espolidoro, que teve aqui com vocês também, né? Era um plano de sequência. Tá? Nós fizemos 5 dias de filmagens e teve um dia que não valeu. Tá? Porque deu um problema no HD da câmera lá, não sei quem, então não valeu nada daquele dia, aquilo tudo se perdeu, entendeu? Então, e aí só vai valer quando o cara falar valeu. Tá? Então, se tiver que repetir 30 vezes, tá? Tem que ir lá e fazer 30 vezes com força, com vontade e com energia o negócio. Tá? E isso aí, quem vai estar te preparando e te ajudando nisso seria o preparador de elenco também. Tá? E a última coisa aqui, vulnerabilidade e abertura. Para alcançar a verdade e a intimidade que o cinema exige, o preparador encoraja o ator a ser vulnerável e aberto às experiências do personagem. Isso pode envolver confrontar medos, inseguranças ou explorar emoções complexas de forma segura. Tá? Então, o preparador de elenco é um aliado essencial para o diretor e para o ator, elevando o nível das atuações e garantindo que os personagens ganhem vida de forma autêntica e ressonante na tela grande. E agora, antes do intervalo, eu queria fazer um pequeno exercício com vocês, tá? Queria que vocês formassem duplas, pode ser dupla próxima ou dupla longe, aqui já formou, tum, 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 tá? E escolhe quem é A e quem é B. Eu sou A e tu é B, pronto. A e B. Vamos fazer junto, então. Sim, claro. Tá, se duplaram? Já. Já estão duplados já. Estão duplados. Então é o seguinte. O A vai pegar o seu celular. O A vai pegar o seu celular. Pode sair das cadeiras agora, pode se espalhar, pode ir lá no pátio, mas primeiro escuta aqui, né? Primeiro escuta.